Metas financeiras para 2024. Esse é o tema de vídeo de hoje aqui no nosso canal da Agenda Antecipa, pessoal. Já soltamos alguns shorts falando um pouco sobre essa questão de indicadores, de mensuração de metas, então a gente decidiu fazer um vídeo especificamente para falar sobre isso, e mais especificamente para entrar um pouco mais nas metas de 2024. Meu nome é Leonardo Guimarães e esse é mais um vídeo do Agente Guia. Vem com a gente! Antes da gente entrar nas questões das metas mais detalhadas, vou falar um pouco da importância delas. Pessoal, vocês saem de casa, entram no seu carro, ligam ele e saem. Andam 2 minutos ali e percebem que vocês não sabem para onde vocês estão indo. Qual que é a chance de vocês chegarem se vocês nem sabem para onde vocês estão indo? Essa é a ideia de meta, pessoal. A ideia da meta é vocês conseguirem criar um plano em que todos estejam enxergando, um plano mensurável, um plano claro, um plano com certeza alcançável também, e que você e os seus colaboradores estejam vendo como que é a chegada para esse lugar. No fim, as metas, se a gente falar de meta mensal, trimestral ou questão de anual, vão ser checkpoints até a meta final, que vai ser a chegada. Então é muito importante vocês saberem qual é o caminho para chegar lá, para não chegar no fim do ano e vocês verem que não chegou naquela meta e falar, pô, mas qual que foi o mês que a gente deveria ter ido melhor e tal. Então por isso que é muito importante vocês conseguirem fatiar praticamente, né? Ou seja, vocês conseguirem pulverizar essas metas ao longo do ano para vocês verem que, opa, tá dando resultado, tá tendo onde chegar. Estamos vendo que mês a mês estamos crescendo, que no fim do ano a gente vai chegar lá. Uma vez que vocês entenderam que é importante ter metas, ou seja, que realmente vai ser o guia de vocês, caso vocês tenham, é claro que muitas vezes a gente está num cenário em que a gente não estava mensurando isso, mas caso vocês tenham, peguem as metas e os resultados, ou seja, os indicadores mesmo, como a gente até tem um short, como eu disse no começo do vídeo, no nosso canal no Instagram e aqui no YouTube, que vai falar um pouco mais do que são os indicadores e como utilizar, e peguem isso para vocês conseguirem definir a do próximo ano. É difícil fazer metas às cegas, pessoal. Existem casos que vocês não vão ter muito o que fazer, principalmente começo de empresa que não tem histórico, empresa que teve alguma mudança muito grande, algum novo setor ou alguma outra estratégia que você deve para aquele lado. Você vai ter uma dificuldade um pouco maior, realmente, de saber que aquela meta vai ser bem utilizada. Então, se você tiver dados, que dados é a maior importância que a gente tem na nossa realidade, vai ser muito mais fácil de você criar essas metas mais claras e muito mais realistas, porque elas foram embasadas em épocas do ano parecidas à época do ano que vai ser encaixada no ano que vem da meta que você está criando. Agora, para definir essas metas realistas, eu gosto muito de utilizar algo que eu aprendi lá na faculdade, que toda vez que eu vou pensar, eu penso nesses anos, que são os objetivos SMART. O que são os objetivos SMART? Cada letra do SMART vai dar uma característica de como essa meta deve ser. Quando a gente fala de S, é uma meta específica. Quando a gente fala de meta específica, a gente tem que ter clareza na hora de olhar para ela e saber do que ela se trata e como a gente vai atingir ela. Então aqui a gente vê uma meta de indicadores de marketing que fala sobre o crescimento de seguidores. Tá bom, você bateu o olho, você vai entender como mensurar e que aquela meta se trata daquilo e para que ela serve? Então sim, é um objetivo que está dentro da S do SMART. M, mensuráveis. Gente, a gente vê muita meta que é qualitativa, que não faz muito sentido de você medir, ou pior, que não tem como você medir também. Nesse caso, você deve achar outra maneira de tangibilizar aquilo. Mas as metas devem ser mensuráveis, você deve perceber que houve um aumento percentual de um ano, ou de um mês, ou de um trimestre para outra, na hora de você olhar um resultado ali e como você deve atingir ela depois. Quando a gente fala de A dos objetivos SMART, ela deve ser atingível. Vai muito na linha do R também, que é a outra letra, que é o realista. No caso, quando a gente fala de atingível, ela deve ser não aquela meta cabeluda, apesar de existirem muitas empresas de TI que hoje em dia que usam exatamente esse termo, né, de metas muito fora da realidade para pelo menos chegar perto ou pelo menos aumentar um pouco a performance. Mas eu recomendo vocês a fazerem, ou se forem iniciar realmente com metas que são alcançáveis. Caso essas metas não sejam alcançáveis ou não sejam realistas de serem alcançáveis, você vai desmotivar a sua equipe. A sua equipe vai olhar para aquilo e falar, já que eu não vou conseguir chegar nela mesmo, por que eu vou ralar tanto? Por que eu vou me esforçar? Então sim, vai ser muito difícil de atingir se as pessoas não acreditarem que é possível de atingir ela. E por fim, a letra T, ela se fala mais, é timeable, ou seja, ela se fala de tempo, ela quer dizer no tempo. O que é isso? Quanto tempo você tem para atingir aquela meta? Eu quero crescer 100% na empresa. Beleza, mas você quer crescer em 6 meses, 1 ano, 6 anos?
Você tem que mostrar que esse tempo é o tempo que os colaboradores e você vão ter para atingir aquela meta. Após esse tempo terminar, você vai ponderar, você vai mensurar, ver se foi atingível, o que não aconteceu para atingir, ou o que vocês fizeram de certo para atingi-las, e definir outras metas para o próximo semestre, para o próximo ano. Agora, quando a gente fala de metas trimestrais, aqui na Antecipa a gente trabalha somente com metas trimestrais, apesar de termos metas mensais. A gente deixa muito claro aqui que quando a gente fala de metas mensais, elas não são metas que vão ser apuradas todos os meses, mas elas servem como um guia para saber que a gente vai ter uma facilidade maior de atingir essa meta trimestral. Por que recomendamos metas trimestrais? Porque quando a gente fala de metas trimestrais, nós conseguimos avaliar no final de cada trimestre se as metas estão realistas, se a equipe está engajada para chegar nela, ou se às vezes elas estão muito fáceis, o que a gente vai sentar com a equipe. Sempre, tá, pessoal? Sente com a equipe que vai ter que correr atrás dessas metas, batam com eles, não tem ninguém melhor do que eles, do que apurar e entender por que atingiu, não que atingiu, ou mesmo definir com vocês se aquelas metas vão ser alcançáveis. Essa meta não pode ser muito fácil, justamente no intuito de ser algo para eles correrem atrás, e você também, porque se for para deixar de uma maneira mais neutra, a empresa não cresce. Você deve ir atrás de algo que vá fazer com que a empresa tenha esse crescimento. Assim, quando o trimestre finaliza, você vai conseguir ver se a meta foi batida ou não foi. E depois, a soma desses 4 trimestres do ano vão formar a meta anual. É claro que também deve ser a soma de todas as metas mensais. É um cálculo que você vai fatiando para chegar nessa meta anual. Outra dica que eu dou aqui para você criar um mês a mês é você criar um índice de percentual de crescimento. Às vezes a gente pode fazer um crescimento de 10% ao mês, o que é muito agressivo, 5% ao mês já vai numa base mediana. Eu geralmente gosto de fazer 5, 10, 10, ou seja, o início de todo trimestre ele começa com 5%, depois vai 10, depois 10. Por quê? Porque a pessoa corre atrás do trimestre inteiro e tem um mês de, entre aspas, um descanso, um mês um pouco mais tranquilo de crescimento, para depois voltar para os 2, 10%, o que assim é 10% agressivo, mas a gente anda numa abordagem de crescimento mais rápido, mais veloz. Então, se você pretende também ter um crescimento mais veloz, é um número que eu recomendo, é claro, considerando as circunstâncias da sua empresa e o cenário atual que você vive. Uma outra dica que a gente dá para vocês é a criação de desafios. Aqui na Antecipa a gente faz muitos desafios. Então, imaginamos que você definiu metas de 5% de crescimento todos os meses até o final do ano. Você criou janeiro, vai ser meta de 100, depois em fevereiro, 105. Depois você pega 100% disso, vai lá ali aproximadamente uns 112,5, uma coisa assim. Você vai pegar essas 3 metas e aí você vai criar um desafio acima delas. Então o que era 100 no primeiro mês, coloca 110. Depois no outro mês você coloca 115. Então você vai ter um desafio que vai mostrar um crescimento maior e que vai fazer com que os colaboradores da equipe engajem mais para ir atrás desse desafio. O que você deve deixar claro? Primeiramente, que esse desafio é um desafio. O 100% da meta batida para começar a distribuir o PLR, o bônus, não deve ser atrelado ao desafio. Tudo que eles realizarem considerando o desafio deve condizer com o que eles vão receber de distribuição de lucro no final, ou como bônus, ou da maneira que você quiser retribuir. Mas não adianta você colocar um desafio muito grande, fazer com que as pessoas corram atrás e que eles não tenham uma remuneração condizente com o quanto eles trabalharam depois. E por fim, pessoal, essa dica aqui agora vai mais para o gestor, que é a questão do monitoramento e a questão do incentivo, realmente um incentivo mais psicológico mesmo. No momento em que você define metas, você deixou claro para todos os seus colaboradores, a sua equipe, você entendeu qual o crescimento que você deve ter, é claro, você deve apurar os investimentos, as despesas que vão aumentar, como folha salarial, como investimento em tecnologia. Não dá para você aumentar a meta e achar que você vai continuar com as mesmas despesas e custos fixos na sua empresa. Isso não tem sentido. Quanto mais a meta cresce, mais o seu investimento deve ser também. Mas é claro, você deve também ter esse papel de monitorar a meta, então tá em cima dela sempre. A meta pode vir tanto de maneira financeira, que é a principal, faturamento, mas também deve vir com outros fatores. Aqui a gente usa inadimplência, prazo médio, abertura de clientes, tem vários outros fatores que tangibilizam essa meta e que viabilizam o crescimento saudável da empresa. Crescer só faturamento pode vir com aumento de custo fixo ou com aumento de prazo médio, que traz risco e que no fim não vai trazer a mesma rentabilidade, quando a gente fala da gente, por exemplo. Então, pondere também aí dentro todos esses indicadores que você vai estar monitorando junto com as metas em que os seus colaboradores vão estar enxergando. E também, pessoal, você gestor que está como detentor dessas metas e está como motivador da sua equipe, entenda que muitas vezes essa meta mensal não batida, por mais que ela não seja uma meta consolidada, a trimestral que seria,
pode trazer um desânimo do pessoal. Eles vão olhar e falar, pô, que pena que não batemos, às vezes deixar uma semaninha mais abalado. Você tem o papel de incentivar eles, mostrar que não é assim, mostrar que a meta trimestral ainda está lá, ou às vezes a trimestral não for batida, mas incentivar eles a correrem atrás no outro trimestre para conseguir chegar num crescimento anual como você tinha planejado. Crie outros artifícios de motivar eles, outras bonificações. Então, se chegar naquele desafio, vai ter uma festa, vai ter um jantar, vai ter um almoço diferenciado. Faça isso. Corram atrás disso para que você consiga trazer tanto o crescimento da sua empresa, quanto a felicidade e o bem-estar das pessoas que estão correndo atrás desse crescimento por você e com você. Pessoal, hoje a gente abriu um pouco mais como funciona essa mensuração de metas aqui dentro da G, a definição delas, como a gente faz realmente para crescer e mostrar para as pessoas que estão crescendo e mais, motivá-las, incentivar elas a crescer com a gente. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês colocarem em prática, tenham sido suficientes, mas se não forem, estamos aqui disponíveis, deixa no comentário qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente também para a gente poder ajudar nesse quesito. O nosso intuito é realmente trazer esse apoio para o empreendedor e para o empresário brasileiro, não somente por meio dos nossos serviços de antecipações recebíveis, mas também por meio dessas dicas e desse know-how que a gente adquire ao longo desses anos trabalhando com empresas de pequenas e médias empresárias brasileiras. Então espero que vocês tenham gostado, deixa um like, favorita, se inscreve no nosso canal e vem com a gente.